Mas, gente, então eu vou seguir aqui o PowerPoint. Sempre que vocês quiserem me interromper, fazer perguntas, vocês fiquem à vontade, tá bom? Todo mundo... Aqui não é uma ditadura, tá bom? Todo mundo pode perguntar a hora que quiser, fica à vontade. Né? Então, o turista estabelece uma relação interativa entre diferentes parques, né? O turista, a população local, né? Os moradores, os residentes, o mercado turístico, né? As empresas, né? Do trade turístico, da indústria turística e o serviço em geral. Contudo, seu crescimento tem conduzido, né? Em muitos destinos, um aumento significativo de incidentes de segurança, traduzido na maior oportunidade de crimes, sobretudo crimes econômicos, crimes contra o patrimônio, né? Roubo, fraude, furto, etc. Mas também crimes contra a pessoa, né? Assédio sexual, estupro, violência sexual, agressão, né? Lesão corporal, etc. Então, o turista ele é alvo preferencial, né, pelo fato de, na maior parte das vezes, fazer companhia. Deixa eu só liberar aqui. Bom, então o turista ele é alvo preferencial, né, de crime, porque ele está sempre portando algum bem de valor, né? Então é aquelas teorias que a Nara chamou atenção, né, que é a teoria do hotspot e a teoria das oportunidades, que vão ter uma abordagem mais racional, né, sobre o crime. Né? Então o turista passa a ser um alvo fácil, porque ao mesmo tempo que ele porta bens de valor, né, dinheiro, celular caro, a própria moeda do turista também vale mais, né? Então o turista estrangeiro, ele tem real, mas ele também tem euro, também tem dólar, né? Então ele passa, e ele não conhece o ambiente, né? Então ele passa a ser um alvo mais vulnerável, né? Então ele é vulnerável porque ele desconhece o ambiente físico, social, né? Então ele tem várias atitudes também que denunciam ele, né? Essas coisas, carro alugado, máquina, ficar tirando foto de tudo, consultar mapa, a própria etnia do turista, né? Se ele é estrangeiro, né? Se ele não fala português, a origem cultural dele, né? A probabilidade de um turista informar, né, um crime para a polícia, né, ir lá e registrar o crime é muito pequena, né, porque o turista não tem tempo, porque ele não sabe falar o idioma, porque ele está em trânsito naquele território, né, ele vai viajar daí 2 dias, né. O turista, ele ignora, né, muitas vezes as precauções, né, de segurança do território, porque desconhece aquele território, ele tem dificuldade de identificar quem são os agressores, né. Ele raramente regressa, né, para testemunhar num julgamento, por exemplo, né? É quase impossível um turista estrangeiro voltar para ele volta para casa, para o país de origem, né, para a cidade de origem dele, para a vida dele. Depois ele vai voltar para, né, acompanhar o julgamento, acompanhar o desenrolar do caso que ele foi vítima, né? Então e por quê? Porque o turista não tem essa disponibilidade, né? Além da barreira financeira, da barreira cultural, da barreira do idioma, né? Então, em regra geral, os crimes contra os turistas está presente pelo menos um dos seguintes cenários, né? O turista é uma vítima acidental que se encontra no lugar errado, na hora errada, ele se constitui num alvo fácil. A escolha, por isso que essas áreas também são muito vigiadas, né? Você tem muita segurança privada e muita segurança pública, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Você tem certeza que você não está na cidade do Rio. Ou que os problemas da cidade do Rio estão em outro território, não estão naquele. Quando eu fui no Rio de Janeiro, eu fui para passear como turista, eu, minha mulher e o meu filho, né? Então a gente andava sem estresse. Claro que um morador podia falar comigo, ah, não, você está dando bobeira, você está se expondo, você está correndo risco, né? Você não deve andar esse horário, ou você não deve andar nesse lugar aqui à noite e tal. Mas eu estava me sentindo super seguro, né? Porque o fluxo turístico é muito grande, tem gente
nesses bairros do Rio, da Zona Sul, tem gente de manhã, de tarde, de noite, né? Tem muitos turistas, muita gente, tem muita segurança privada, muita segurança pública, muito comércio aberto, tudo iluminado, muita gente consumindo, né? Sorvete, passeando, gente na praia. Então você se sente segura, né? E claro que eu sou uma pessoa pouco informada sobre aquele território, né? Eu sou um turista, eu não conheço o território. Mas eu agi como se eu tivesse um lugar que o risco é muito pequeno. Né? A minha percepção de risco, claro, é pequena, né? A mesma coisa para o turista que vem aqui em BH, né? Seguindo aqui, né? Diversos fatores podem influenciar a procura turística de um destino, sobretudo para turistas que vivenciaram algum tipo de experiência negativa, né? Relacionada à segurança, como crime, ameaça, crime contra a pessoa, contra o patrimônio, crime sexual, etc. Né? A questão temporal, isto é, a ideia de que o tempo cura e que este constitui um fator mediador entre a experiência e a decisão de voltar e viajar ou regressar ao destino, né? Então, mesmo os turistas tiveram uma experiência negativa, foram vítimas de crime no território, no Rio, por exemplo, depois de um tempo acabam voltando, né? O tipo de crime, pessoal, o material, se houve contato à vítima, com o agressor, né? Aí, né, ele pode ser uma experiência mais traumática, né? Ou não. E o grau de severidade do crime, né? Embora seja uma avaliação subjetiva, não deixa de ser um fator determinante da avaliação posterior. Deixa eu abrir aqui outro documento. Então, essa discussão está interessada em entender em que medida que os impactos do crime, né, da violência no fluxo turístico, na demanda turística, né? E aí pode ser um impacto pequeno, pode ser um impacto que reduz o fluxo de forma menor, pequena, média ou significativa, ou até interromper completamente o fluxo, né? Então depende da complexidade do evento, né, que causou, da complexidade do crime, né? E as medidas mais comuns para lidar com esses impactos do crime da violência na demanda turística é investimento em vigilância eletrônica, né? A prevenção com os turistas, né? Informar os turistas do risco que ele está correndo, né? Aí hoje em dia você tem que usar as redes sociais, não vai dar panfleto, não vai dar papel que as pessoas não vão ler, né? E a outra abordagem que a gente destacou aqui na aula, que é justamente o oposto. Em que medida que o fluxo turístico, né, o volume de turistas, a natureza, a heterogeneidade dos turistas, né, pode aumentar a incidência de crime e desvio no território, né? Então você tem um aumento aí, né, do fluxo turístico pode aumentar muito a população durante um período. Então você tem o caso de carnaval, por exemplo, ou feriados, né? A população de algumas cidades triplica, quadruplica, né? Esse aumento populacional pode aumentar o risco de crime daquele território, em função do turismo, né? Tem aumento das atividades econômicas, também é um ambiente mais propício, né? Você tem
esses enclaves dentro do território, que são bolhas turísticas, né? O turismo, quando ele é muito intenso, quando o fluxo turístico é muito intenso, ele acaba criando essas bolhas turísticas, como é o caso, por exemplo, da zona sul do Rio de Janeiro, de algumas áreas, né, que são frequentadas majoritariamente por turistas, né? Então cria essas bolhas. Esse aumento do fluxo turístico pode impactar o custo de vida da população, né, a qualidade de vida da população. Você tem choque cultural também, né? Tem turistas e moradores. Então, os próprios moradores, né, os próprios nativos passam a ter uma percepção de que o turismo sim pode estar associado, né, pode causar uma desordem naquele território, né? Então, muitas vezes o turismo é visto de uma forma negativa pelos moradores, né? Não por todos os moradores da cidade, mas em Belo Horizonte, por exemplo, a gente pode pensar que aqueles bairros mais tradicionais, né, que tem uma população mais idosa, vem o carnaval, esse aumento de turistas no carnaval, né, que era pequeno, passou para 500 mil, depois 1 milhão, 2 milhões e o último carnaval 4 milhões de visitantes, turistas. Então, os próprios moradores passam a ter uma visão de que o turismo está associado com desordem, com quebra das regras, né, com aumento de crime e de desvio, né? Então isso é interessante também, buscar textos, né, pesquisas, na verdade, pesquisas empíricas, que entrevistam esses vários atores, né, que são envolvidos no turismo, são afetados pelo turismo, né? Então a população local, os comerciantes, né, os diferentes perfis da população local, pessoas mais jovens, pessoas mais idosas, né? Então isso é interessante também. E como que o poder público, né, vai agir, vai atuar, né, sobre esse impacto do turismo no território, né? Você vai regulamentar, você vai orientar, você vai punir as pessoas que cometem desvio, né? Como que o poder público é fundamental tanto para reduzir o impacto do crime sobre os turistas, né, para impedir que o fluxo turístico cesse, como o contrário também, o inverso, né? Impedir ou mitigar ou reduzir os impactos do fluxo turístico muito intenso, muito rápido, naquele território, né? Pode aumentar a violência, pode aumentar o crime, né? Pode aumentar o desvio, né? Isso no Brasil, nos países europeus, esse fluxo é gigantesco, né? Outra escala. As cidades europeias recebem 30 milhões de turistas por ano, né? No Brasil, não, a gente não tem. O Brasil recebe 5 milhões de turistas por ano. O Brasil todo, turistas estrangeiros. Né? Então, o Brasil não tem não sofre esses impactos, né? Mas você tem, em períodos específicos, né? Segue o calendário de férias, de carnaval, de feriado, você tem essa sazonalidade que tem uma concentração muito grande de turistas no território. Então, isso pode sim gerar impacto, né? E fazer com que as pessoas percebam que a cidade está mais... aumentou o risco, aumentou o medo, aumentou a insegurança da sua cidade, né? Por causa do carnaval, por exemplo, né? Eu não sei se em São Tomé das Letras tem essa discussão, né? Eu não conheço pesquisas. Quem que falou de São Tomé das Letras? Foi a Dara? Ou foi a Isa? Foi a Dara. A Dara que foi lá, entrou no túnel, né? Saiu Machu Picchu lá em São Tomé. Muito prático, né, Dara? Você não precisa nem pegar avião, mais simples. Mas, de repente, existem pesquisas, é possível que existam pesquisas, né, que mostram como que parte da população de São Tomé tem uma resistência aos turistas, né? Tem uma resistência e veem os turistas de uma forma associado com problemas, né, que acontecem na cidade. Problemas de briga, de desordem, de conflito, consumo de drogas, né? Seja droga legal, seja droga ilegal, né? Indara, você conhece? Ou alguém conhece, né? Aqui, quem que é do interior aqui, que quando tem carnaval, vem muita gente, né? Foi um fluxo intenso de turistas de fora, que vocês já vivenciaram, né? Que essa percepção da população da sua cidade, de que as pessoas têm medo, têm uma certa insegurança, né? Associado com carnaval, associado com turista.
Alguém aqui tem uma experiência assim? Eu venho do interior, mas aqui o carnaval não é tão forte, Qual que é a só que sua o que cidade? Uberaba, Minas. Ah, Uberaba é grande, pô. É. Mas é mais interiorano do que cidade média, né? Mas aqui tem evento de atlética universitária. E aí tem uma semana do ano que sempre dá muito turista universitário. Hum, E aí sempre gera um desconforto muito grande, assim, é sempre Uber reclamando de gente que vomitou no carro, gritaria no bairro, que eles ficam entendi. hospedados. Briga, né? Às vezes as pessoas quebram coisas, quebram garrafas, essas coisas, né? E a prefeitura, você conhece se tem alguma política pública específica para orientar os turistas, para prevenir ou para informar melhor os turistas de que esse comportamento tem impacto na qualidade de vida da população local, ou mesmo a repressão, né? Prender as pessoas que brigam. Você sabe se tem alguma política nesse sentido? Orientação eu sei que não tem, mas eu sei que a Polícia Militar reúne todo ano com esses organizadores. Mas eu não sei como o que acontece por trás, não. Mas só a polícia não tem. Aí tem uma secretaria municipal de turismo? Deve ter, né? Tem, junto à cultura. Ah, tá. É tipo a Secretaria de Estado, né? Secult. Secretaria de Cultura e Turismo. Você sabe se tem alguma ação específica? Não, disso eu não sei. Entendi. E você? Qual que é a sua percepção? Eu fico afastada geralmente de onde eles ficam Você hospedados. foge deles, né? Você fala assim, ótimo, pode vir, mas eu vou para lá, né? Cara, eu vou para lá. Mas muda muito a frota de ônibus, por exemplo. É, eles criam novas linhas de ônibus. Aí eu sei que Para algum. atender o campus, é isso? Eles têm Isso, o campus aham. da universidade? Aham. É a única coisa que eu vejo de diferença, assim. Mas alguém tem alguma experiência de perceber como Eu, que os vizinhos, a família, né, percebem os turistas? Pode falar, Nara. não é da minha cidade, não, mas no primeiro ano, Qual a que é a Ana sua cidade Paula, mesmo, Nara? eu moro em Betim, Ah, Betim é pertinho, pô. é, mas no primeiro ano a Ana Paula levou, a professora levou a gente lá em Garapé. Aí ela queria que a gente visse como que era o fluxo e também quais que eram assim, os impactos do festival Igarapé Sabor ali na população e tal. Então, a gente primeiro começou conversando com o poder público, então eles tinham aquela visão, nossa, isso aqui é uma coisa que aumenta muito o turismo aqui na cidade, é uma coisa muito boa, mostrar todos os indicativos de como que o turismo em Garapé estava aumentando. Isso, inclusive, a gente foi num hotel fazenda, né? Aí falando como que o hotel era importante, como está surgindo outras coisas, né? Aí depois ela levou a gente para o centro da cidade para conversar com os moradores. Aí a gente conversou com dois tipos de moradores, né? O comerciante que trabalha ali quando está acontecendo o festival, então ele acha aquilo lá muito bom, que É. recebe muito turista, ele consegue vender Ele tem mais. uma visão sempre muito positiva, muito otimista, né? Porque Sim. ele vê esse desenvolvimento econômico, né? E a gente conversou com outro tipo de morador, que não é comerciante, mas que mora ali na cidade. Como o festival acontece no centro, eles tiveram muita reclamação. Falaram, por exemplo, veio um grande fluxo de carro, aí não tinha lugar para estacionar, tinha carro sendo roubado, tanto de turista quanto também de morador. Falaram também que tinha muita gente que acabava causando certa desordem, né? Tá bêbado, causando esse tipo de problema. O fluxo, como a Luísa falou lá da cidade dela, o fluxo de ônibus também mudou muito, então as pessoas tinham que ficar se adaptando para conseguir trabalhar e ir para a escola durante esse festival. Então as pessoas, deu para ver como que é a diferença entre a opinião do poder público, do comerciante e do morador que não está envolvido com o comércio. Essa mesma opinião Bem da, interessante essa disciplina da Ana Paula, né? Muito legal, né? Bons essa tempos que mesma, vocês podiam viajar, né, Naga? Sim. Mas pode falar, Isla, desculpa. essa mesma coisa que a Nara falou, eu não, certamente a turma dela não teve a possibilidade. Mas quando a gente vai para Diamantina, no primeiro período, eles normalmente escolhem datas que vai para aquela.
muito próximo àquele negócio que tem, que a orquestra fica em volta. Vesperata. Chama Isso, a Vesperata. Vesperata. Que é E a muito gente ouve legal. as, Que é muito legal, né? sim, e a gente ouve as mesmas coisas que a Nara falou de Igarapé. Os comerciantes sempre têm um ponto positivo, sempre estar sempre otimistas. E aí eles ainda falam, aí os moradores sempre falam que os preços ficam mais caros, não tem como andar na cidade, a mobilidade fica péssima. Todo mundo, eu acredito que em todas essas cidades que tem algum festival, vai sempre ter a mesma coisa que a Nara ouviu de Igarapé. A diferença entre o poder público, os comerciantes e a população local que acha que fica uma zona, principalmente aqueles que moram dentro daquele centro onde acontece o evento. Você tem razão, Isla. Isso é um padrão, né? Você tem toda a razão. Então, a percepção dos diferentes atores sobre os impactos do turismo é muito diferente. É de acordo com o que os atores são afetados, né? Então, os comerciantes, por exemplo, a cadeia, né? A cadeia econômica, produtiva, a cadeia de serviços, né? Que gira em torno do turismo, hospedagem, hotéis, pousada, Airbnb, alimentação, né? Parque, centro cultural, né? Equipamentos culturais, né? Cachoeira, praia, ou seja, todos aqueles atrativos turísticos e aqueles serviços que atendem vão entender que o fluxo turístico é fundamental, é prioritário para a cidade, né? E a população que não atende, né? Que não está envolvida nesses serviços e não está envolvida com esses atrativos turísticos, né? Eles sofrem esses problemas que você falou, né? Isso chamou atenção, né? E cabe a um plano municipal de turismo, né? Um plano estadual de turismo, ou um plano federal de turismo, né? Ou seja, entender esses diferentes impactos, né? E inclusive no crime, na percepção de risco, de violência, de medo, de insegurança, né? Então isso é bem interessante, né? Esse como a Isla chamou atenção, o exemplo da Nara, da Luísa, né? Também mostram isso de forma clara, explícita, né? Como que há uma ausência do poder público, né? Ou seja, as pessoas são beneficiadas, tem uma parte da população que é beneficiada, tem uma parte da população que é afetada, que sente, né, esses impactos de insegurança, na desordem, no conflito, em crime, e o poder público não media, o poder público, não existem políticas públicas para mediar esses diferentes fatores, né? Para tentar mitigar, minimizar esses impactos, para orientar os turistas, né? Para orientar a população também, que olha, é possível a gente ter um turismo, um carnaval esse ano com menos violência, com menos agressão sexual contra a mulher, com menos quebradeira, com menos briga, com menos desordem, porque nós vamos receber os turistas e vai ter um acompanhamento dos hotéis, né, dos lugares que hospedam os turistas para orientar, vai ter mais policiamento. Então, é fundamental ter políticas públicas, né, para tentar reduzir esses impactos, né? E ao mesmo tempo manter o fluxo turístico, ao mesmo tempo beneficiar, né, os serviços, né, que giram em torno do turismo, ou seja, não é uma fórmula fácil, não é uma fórmula simples, trivial. É difícil fazer essa mediação entre tantos atores diferentes, né? E no caso de Brumadinho, quem que mora em Brumadinho? É a Dara que mora? No caso de Brumadinho vai ser interessante, né? Como que quem colocou aqui foi no grupo que colocaram o link aqui, ó, no grupo tá aqui o link do memorial Brumadinho vai ganhar memorial em homenagem às vítimas, né? Foi a Luísa que colocou, foi a Luísa. Mas tem alguém que falou que mora em Brumadinho, não é? Hein, gente? É a Dara que mora. É a Dara mesmo, né? Então a Luísa colocou lá o memorial. Então vai ser interessante como que os diversos atores sociais, econômicos, né, políticos, os moradores, né, a associação de vítima, como que eles vão se apropriar, qual o significado desse memorial para os turistas, por exemplo, né? Qual vai ser a mediação para os turismólogos? Vamos imaginar que vocês formaram, que o memorial vai estar próximo, vai estar pronto, né? Vai estar
recebendo turista daqui a uns anos, sei lá, eu não sei que pé que está esse memorial, mas daqui a 2 anos, e aí alguém de vocês formou e conseguiu um emprego, conseguiu um trabalho numa ONG ou na prefeitura, né, de Brumadinho. E o seu trabalho é criar mecanismos, né, estratégias, material, para mediar a apropriação dos turistas, né, que são turistas que não conhecem Brumadinho, vai vir turista de fora do Brasil, turista que não fala português, só fala espanhol, inglês, né, ou turistas de outros estados do Brasil que não conhecem, ou que a memória não vai localizar bem a tragédia, né, porque as pessoas têm percepções diferentes. Então, você tem adolescente, né, então vai meu filho cheio, nada na cabeça, então não vai localizar a tragédia, não vai ter uma dimensão do impacto da tragédia, né, um impacto ambiental, um impacto humano, um impacto econômico, um desastre, né, ambiental que foi também. Então, qual o material? Aí é uma pergunta que eu faço para vocês, né? Como que a associação das vítimas vai denunciar aquele memorial, vai falar que aquilo é marketing da empresa, né? Ou seja, a empresa que mata, a empresa que cria uma memória, né? Que vai construir essa memória, acho que é uma empresa que cuida do território, uma empresa que cuida da população que vive naquele território, né? Ou seja, a empresa vai usar isso como marketing, não? Né? E aí os grupos, as associações de vítimas, né? Os familiares, vão denunciar isso, né? Vão denunciar, e aí como criar uma mediação para que ou seja, os turistas vão se apropriar de qual narrativa, né? Qual o significado que os turistas vão atribuir àquele memorial, né? E como mediar, né? O memorial é um espaço físico, né? É um prédio ou um monumento, né? Como vocês acham que vocês vão... quais estratégias, né, que vocês vão usar para mediar a apropriação dos turistas sobre a história dessa tragédia, né? Com qual narrativa que eles vão se identificar mais? O que vocês acham? Eu acho que como é uma coisa da Vale, que a Dara, eu nem sabia desse memorial. Eu também não sabia. Todo ano que eu dou essa disciplina eu falo de um possível memorial. Acertei, tá vendo? Um dia eu tinha que acertar, né? Chegou o momento. E aí vai ser muito interessante quando vocês forem lá, né? Ou os outros alunos, né? Do turismo forem lá com a Ana Paula, né? Com outros professores, né? Para entender como que esse memorial está sendo apropriado, né? Você pode falar, Nara. Mas acho que vai depender muito porque, como é a Vale, talvez o jeito que vai levar a mediação, eles não vão falar do tipo, esse tipo de barragem que tinha ali era o errado. Eu acho que eles não vão abordar isso. Acho que eles vão trazer mais uma visão. E se vocês trabalharem para a Vale, vamos imaginar que vocês trabalhem, né? Vamos imaginar que a Luísa forma, a Nara forma, a Dara forma, né? A Isla, a Caroline. Aí vocês vão trabalhar para a Vale. E aí vocês vão ter que fazer uma mediação daquele memorial, daquela história, daquela tragédia, de uma narrativa que seja favorável à Vale, né? Vocês estão entendendo? Vocês vão estar nesse lugar. Como que vocês vão fazer isso? Ou vocês vão se recusar a fazer isso, né? Acho que eu me recusaria a fazer isso, mas assistindo o próprio arquiteto, ele traz uma dimensão do que é abstrato, do sentimento que fica. O próprio arquiteto contratado pela Vale, que ele vai dar a entrevista ali falando. Então, acho que tem esse apelo ao que pode ser bonito por trás de uma tragédia. Sempre tem, né? Sempre tem. Mas não é só isso. Assim, um equipamento cultural, ele não é algo unidimensional, né? Você tem várias formas de se apropriar daquele... Né? Como que os turistas vão se apropriar depende de vocês. Depende dos turismólogos. Né? Qual narrativa que vocês vão construir para que os turistas se apropriem? Né? Que foi um crime, foi um assassinato, né? Foram 270 pessoas que foram assassinadas, né? E esse crime até hoje não foi... os responsáveis não foram julgados e condenados, né? Ou vocês vão contar isso como a história de Minas Gerais, né? A história econômica do Estado, que depende da mineração, né? E que esses acidentes aconteceram em vários lugares do mundo, ou seja, você vai contextualizar, entendeu? Você vai contextualizar, olha,
Acontece na China, a China também tem muita exploração de minério, o Canadá também tem, a Vale está no Canadá, né? A Vale tem empresa, a Vale explora mineração no Canadá, na Austrália, na África, a Vale é uma empresa internacional. E acontecem esses acidentes, ou seja, eu acredito que não acontece na magnitude que aconteceu aqui no Brasil, não. A magnitude aqui é maior, né? Mas eu não sei também, né? Eu teria que me informar. Vocês estão entendendo? Então tem várias formas de construir uma narrativa que os turistas, que são... lembra que o turista é aquele sujeito que passa pelo território. É um sujeito que tem a cabeça, não é um sujeito mais superficial, um turista que vai ficar 2 dias em Brumadinho, 1 dia. Ele vai gostar... Muitas vezes o turista vai no memorial e no dia seguinte vai em Inhotim. Então o que ele vai ficar é em Inhotim. Memorial, ele vai deixar aquilo, né? Aquilo na memória dele, ele vai se apropriar pouco daquele memorial. Que ele vai se apropriar em Inhotim, porque Inhotim, né, tem muito significado, tem muita arte, tem muita paisagem, né? Então, é complexo o memorial concorrer com Inhotim, até maldade, né? Porque a pessoa vai ficar com Inhotim na cabeça, né? Então é interessante, né? E como que Inhotim, que é um equipamento cultural tão importante, né? Talvez o que receba mais turistas no estado, né? No ano, né? Assim, quando você pega os dados estatísticos, né? De público, como que Inhotim vai se referir àquele memorial? Qual que vai ser a relação de Inhotim com o memorial? Então, isso é interessante também, né? Mas pode falar, gente. Isla, gente, Caroline, Ana Letícia, Raquel. É necessário que todo mundo participe, todo mundo traga suas dúvidas, suas questões para a aula, porque senão a gente vai ficar num monólogo, né? Pode falar, gente. Pode abrir a câmera também, né? Lembra que a interação humana passa por, né, ver, reconhecer, ver como que o outro reage, né? A gente não precisa ficar o tempo todo com a câmera desligada, né? Pode falar. Ô Fred. Pode falar. Sobre a Vale, eu acredito que ela vai trazer exatamente os pontos que você colocou. Sobre a questão da importância da mineração para o Brasil, inclusive para Minas. Aí vai trazer a importância da Vale, igual tem no Museu da Vale mesmo. E eu acredito que ele talvez vai trazer a revolução, não uma revolução, né? Uma coisa que cresceu a partir do rompimento de Brumadinho, porque já tinha tido o de Mariana e teve o de Brumadinho, que chamou mais atenção ainda pelas questões das barragens a jusante, eu acho que é isso, a juntante. É a barragem mais fácil de construir, mais barata, mais insegura, né? Mais vagabunda, né? Sim, então provavelmente eles vão trazer essa questão de que a partir desse acidente, dessa coisa trágica que aconteceu... Isso mudou a empresa, né? É verdade, você tem razão. Sim. Igual foi com outros acidentes, igual foi da Boate Kiss lá, que depois do que aconteceu lá no Sul, várias outras questões foram levadas em consideração em todas as outras casas de show do Brasil. Então, provavelmente, eles vão usar essa questão do acidente serviu de alerta para todas as outras mineradoras. Provavelmente isso. E agora, a questão do Inhotim, como ele vai relacionar, é um bom questionamento, porque o Inhotim, ele chama muita atenção para Minas, de modo geral, né? É uma centralidade, né? Ela recebe quase 1 milhão de turistas por ano, visitantes por ano, né? Por ser o maior museu contemporâneo, se não me engano, do Brasil. Então, assim, eu acredito que eles vão trazer uma obra muito semelhante ao memorial para fazer uma associação ao memorial. Mas se vão trazer uma forma de manifestação artística crítica ao que aconteceu, essa seria uma forma bastante interessante de criar uma visão totalmente fora. Criar um diálogo que não é um diálogo de consenso, né? Sim, é um diálogo não romantizado, porque querendo ou não, a Vale vai, não é romantizar a palavra, mas ela vai construir uma narrativa favorável a ela, né? Então provavelmente eu, no meu ponto de vista, eu torceria que a Inhotim, se fosse fazer alguma coisa, né, que ligasse, fizesse uma coisa crítica ao que aconteceu, tipo uma obra com uma coisa que chamasse muita atenção, tipo um monte de lama, alguma coisa que chocasse. E os artistas, quem conhece Inhotim, quem conhece, lembra das óperas que tem lá, né, os artistas brasileiros e artistas
norte-americanos, europeus, né, eles fazem obras com um apelo muito grande, né, isso que a Isla está chamando atenção. Né? Então eu lembro que tem uma obra muito famosa lá, que é um trator com uma árvore, você lembra? Uma árvore pintada de branco, um trator, aquela boca de uma escavadeira arrancando, levantando assim uma árvore. Então é uma espécie de denúncia, né, da devastação, né, das florestas, do meio ambiente, pela economia, né, uma economia predatória, né, da economia da carne, né, da bovina, economia da soja, etc. Né. Normalmente os artistas têm uma visão muito crítica da sociedade capitalista, da relação entre o ambiente urbano e o ambiente natural, né. Tem gente, mas pode falar. Cadê a Raquel? Cadê você, Raquel? Eu tô aqui. Então, pode falar, ué. Hein, gente, sobre esse tema que a gente está discutindo, né? Sobre o futuro memorial de Brumadinho, né? Eu queria ouvir vocês. Caroline, Ana Letícia. Eu acho que, como já foi falado já pelas meninas, por você, sempre vai ser aquela narrativa de quem tá construindo, né? Mas é importante a gente também se colocar, dar a cara a tapa, né? E se vocês trabalharem, né? Como que vocês vão fazer? Entendeu? É interessante, vocês são futuros profissionais que vão trabalhar ou para a prefeitura, podem trabalhar, né? Para a prefeitura de Brumadinho, podem trabalhar para a Vale, pode trabalhar na construção desse memorial, como mediador, né? Desse memorial. Como lidar com isso, né? Porque o memorial, todo mundo vai ver lá o nome das vítimas. Foram 272 pessoas que foram mortas naquela tragédia, naquele desastre, naquele crime, né, ambiental. Né? Independente da narrativa da Vale, que é um crime, né, que morreram 272 pessoas, é um crime ambiental também, né? Independente da narrativa da Vale, vão ter outras narrativas. Vai ter narrativa né, de profissionais do turismo, né, turismólogos, que trabalham para ONGs, que trabalham para outras empresas, que trabalham para a prefeitura, que trabalham para o Estado, né, que tem agência que trabalham para agência, né, que estão no mercado, né? Então, o que é interessante é essa guerra de narrativas, né? Então, vamos imaginar que vocês trabalhassem para a Vale, né? Como deixar como disse a Isla, né? Como tornar essa narrativa mais realista, né? Mais humana, menos romantizada, né? E, gente, pode falar. Cadê vocês? Cadê a Caroline? Cadê a Ana Letícia? Cadê a Dara? Tô aqui. Então, pode falar. Mas... não sei, Fred. Esse é um tema tão rico, tão instigante, tão complexo, né? Não sei, não é, precisa pensar sobre ele, discutir sobre ele, né? Eu acho que eu queria falar que nem você viu quando eu entrei, eu estava na conta do Desastres Minerários, Educação e Desastres Minerários, porque agora eu estou num projeto, junto com a professora Lussandra, que participa, que lida com essas questões de desastres ambientais e minerários, né, na verdade. E tem a ver com o Brumadinho, isso. É sobre o Brumadinho ou não? Não, na verdade, pega toda a extensão do Rio Doce. Entendi. E aí, essa etapa do projeto agora, a gente vai lançar uma revista junto com a Revista Brasileira de Educação Básica, que vai contar experiências dos professores que são afetados pela mineração. Então, como educar crianças que ou foram afetadas ou que estão em área de risco de rompimento de barragem, quanto isso influencia na educação, no geral, da perspectiva crítica, essas coisas. E aí eu acho que tem muito disso de dar voz a essas pessoas. Eu, pelo menos, tenho ficado muito encantada com isso, assim, de escutar como que é a visão desses professores, ou o tipo de ameaça que pode ser recebida, ou o tipo de manipulação, simplesmente por investimento, por exemplo, institutos federais que têm o investimento da Vale, então que dão cursos direcionados à mineração, e tem um pouco desse abafamento da situação real, assim, e do risco dos rompimentos.
Acho que isso é uma saída, assim, poder escutar a população local e a população que sofreu com esse desastre, trazer números também. Esses dias eu tinha visto uma reportagem de que acho que 6 pessoas, acho que agora foi o rompimento da barragem do Fundão, se eu não me engano, de 6 pessoas que morreram com intoxicação de metais. E aí outras pessoas também estão nesse mesmo risco de morrer, que não tem nem perspectiva de futuro, de vida. Acho que, no geral, é isso, escutar a população que está e repassar, dar voz também a essa população. Sim, você tem razão, Luísa. Isso é fundamental, né? E o turismo, não entra nessa pesquisa, não? Não entra, eu gostaria que entrasse. A questão é como que o turismo, né? Como que os turismólogos, né, vão mediar a visitação desse memorial. O memorial vai receber turista, não vai? Vai receber turista do Brasil todo, de vários países, né? Então, como mediar? Como fazer com que esse turista se aproprie, né, dessa história, né, que é uma história tão pesada, né? Essa que é a pergunta, né? Imagina que a Luísa vai trabalhar para a Vale, e a Isla vai trabalhar para a prefeitura, e a Nara vai trabalhar para uma ONG né, das vítimas, das famílias vítimas, né? Então você vai ter 3 narrativas, né? E a Caroline vai trabalhar para a Inhotim, e a Raquel vai trabalhar para outra ONG, entendeu? Então você vai ter uma disputa de narrativas aí sobre esse memorial. E aí vai ter os guias turísticos locais, né, de Brumadinho, né? São pessoas que receberam treinamento, são pessoas que não tem uma vinculação institucional. São pessoas que são da cidade e trabalham nessa área, né, ganham a vida com isso e vão ser guias. Como que esses guias, olha que interessante, como que esses guias que são moradores, né, de Brumadinho, conhecem a história bem da tragédia, porque são moradores de lá, e ao mesmo tempo são guias, né? Como que eles vão narrar essa história para os turistas, né? Isso é interessante também. Gente, mais algum ponto que vocês querem destacar e discutir? Gente, quando eu pergunto, assim, é para vocês responderem, tá? Isla, Dara, Raquel, Nara, Luísa, Ana Letícia, que sumiu, Carolina, que sumiu também. Seu microfone. Eu tô falando há um tempão, cara, com o microfone mutado. Mas, então, eu tô perguntando para vocês, né? Mais algum ponto que vocês querem destacar, discutir? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês querem encerrar? Aí que vocês respondem, gente. Quando eu pergunto, aí que vocês entram, aí que vocês respondem, né? Sim, professor. Não, vamos discutir, ou não, vamos encerrar. Pode falar, Luísa, Nara, Raquel. Acho que a gente pode encerrar. Caroline, Ana Letícia, Isla, Dara. Será que as pessoas saíram? Esse negócio de deixar a tela também é foda, não é? Você não sabe onde a pessoa tá? Se ela tá jogando joguinho, tá jogando com meu filho lá na escola agora, não é? A minha eu desliguei porque a internet aqui tá horrível. Então tudo bem. Por isso que é Aí bom eu a entrei com o presencial, você celular. vê o aluno, né? Aí se o aluno tá mexendo no celular, tá vendo TikTok, você pode pegar um giz e jogar no aluno. Tem professor que faz isso, né? Eu nunca fiz isso não, mas tem professor que pega o giz e joga lá. Se o aluno tá mexendo no WhatsApp e tal. Ok? Então podemos encerrar? Ou vocês têm mais alguma questão? Algum ponto que vocês querem discutir? Eu não. Não? Não. Fale agora ou cale-se? Então tá bom. Então, nossa próxima aula é semana que vem. Semana que vem não tem feriado, não é isso? Graças a Deus. Pior coisa do mundo é feriado. É muito bom, na verdade, né? Mas atrapalha, né? Muitos feriados atrapalham a gente. Ok? Professor, semana que vem vai ser discussão sobre turismo, crime e violência também?
Não, eu acho que eu vou ter que adiantar um pouco o conteúdo. Eu acho que eu vou ter que passar. Eu falei para vocês que eu vou atualizar o programa da disciplina, né? Porque a gente teve muitos. Teve a semana do turismo, teve feriado, isso, tal. Então eu vou ter que atualizar e eu vou mandar para vocês. Eu acho que vou ter que subir. Essa discussão sobre crime e turismo que a gente está fazendo hoje é uma discussão rica, né? Vocês estão participando, né? Pelo menos uma parte da turma. E a gente pode continuar discutindo por e-mail, no grupo do WhatsApp. Vocês podem me mandar carta, também eu recebo. Telegrama também eu leio. Então, sempre que vocês tiverem dúvida, quiserem discutir, a gente tem os nossos 2 canais de comunicação, o WhatsApp e o e-mail. Então, eu vou ter que adiantar, tá bom? Vou ter que puxar um tema, porque senão a gente não vai conseguir cumprir o programa da disciplina. Mas eu vou mandar para vocês a ementa. Hoje ainda eu acho que eu consigo mandar. Tá bom? Então, provavelmente Beleza. na próxima aula, a gente vai discutir, no dia 23, a gente vai discutir sexo e turismo. Turismo sexual. Ok? Ok. Então tá bom. Ok. Então, boa semana para vocês. Torça pro Beleza. Galo, Você viu, gente? Que o Galo vai jogar hoje, isso é importante ele ganhar, tá? Que ele ganha esse título. A gente vai ganhar ponto extra? Vai. Vamos sim, claro. Vamos sim. Virei atleticano, a partir de agora. Ótimo. Todo mundo tá comprado. Eu comprei a turma inteira, tá bom? Comprei no atacado. Quem torcer pro Galo, o Galo ganhar, vai ganhar ponto. Tô brincando, tá bom? Então, boa semana para vocês. E eu vou ver se eu mando hoje a ementa da disciplina atualizada. Tá bom? Beleza. Tá bom. Tá bom. Então, um abraço para vocês. Boa semana. Obrigada, Fred, até. Outra semana. Obrigada, boa Tchau. semana. Mais.